Alô amigos, alô turma, um grande abraço, um ótimo domingo a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. É o Boletim AV entrando no ar nesse domingo, dia 8 de maio de 2022. Um grande beijo, um grande abraço a todas as mamães vascaínas, aquelas que hoje comemoram, celebram o seu dia. Mas Dia da Mãe é todo dia, gente, não é só nesse domingo. Mas mesmo assim, vamos celebrar aqueles que têm suas mamães, beijem-as, deem carinho, deem atenção, façam-as felizes, porque elas durante muitos anos se dedicaram a vocês. E as mamães vascaínas, especialmente um grande beijo. O Vasco não fez uma grande partida ontem contra o CSA, aliás, muito longe disso, mas pelo menos venceu. Fez o domingo da mamãe vascaína ser mais feliz. A gente vai falar nesse Boletim AV da vitória do Vasco ontem sobre o CSA. Vamos ouvir o técnico Zé Ricardo, vamos trazer números e estatísticas de um contraditório. O Vasco é quinto colocado no Campeonato Brasileiro, mas não vem jogando bem. O seu torcedor, os pouco mais de 16 mil que foram ontem a São Januário, vaiaram, reclamaram, xingaram o técnico Zé Ricardo. E aí, como pode? O contraditório. O Vasco joga mal, mas é o único invicto na Série B. A gente vem já, depois do recadinho que eu quero dar a você, da Altima Proteção Inteligente. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. É isso, amigos. O Vasco venceu ontem 1-0 o CSA em São Januário, gol de Gabriel Peck, numa jogada toda trabalhada, principalmente pelos jogadores que entraram. E caiu no pé do Figueiredo na entrada da área, o Figueiredo bateu, tirou do goleiro do CSA, a bola veio na trave. Gabriel Peck foi muito perspicaz, porque ele estava impedido no início, mas conseguiu ficar atrás do último jogador, nosso velho conhecido Erley, que papou mosca, o que é tradicional. E Gabriel Peck aproveitou um rebote, meteu a bola para dentro do gol e o Vasco venceu por 1-0 a equipe do CSA. A gente vai ver aí a classificação do Campeonato Brasileiro depois dessa sexta rodada. Ainda tem jogo para acontecer, pode se mudar porque a Ponte Preta pega o Guarani e se a Ponte Preta vencer o derby, empata em número de pontos com o Vasco. Mas o Vasco é quinto colocado. O Vasco tem o mesmo número de pontos, os 10 de Grêmio e Cruzeiro. Está com os mesmos números em relação a duas equipes que estão no G4. Parece incrível. O Vasco é invicto com 4 empates e 2 vitórias. Mas o seu torcedor não está gostando. O Vasco tem uma sequência muito boa, que se estivesse jogando bem, seria animadora. Se não, vejamos. O Vasco vai pegar o Bahia no próximo domingo, jogo que a princípio será realmente em São Januário. Ontem um boato correu de que o jogo poderia ir para o Maracanã, mas o Maracanã inclusive está fechado. Ninguém do Vasco quis comentar sobre esse assunto. Então o jogo será, a princípio, só se mudar mesmo no estádio de São Januário. Depois o Vasco vai a Campinas, se o jogo também não mudar, porque havia até a perspectiva de ir para Manaus, mas a princípio não será em Manaus, porque o Guarani não quer dividir a cota com o Vasco da Gama. O Guarani será em Campinas e depois o Vasco faz mais 2 jogos em casa, contra Brusque e contra o Grêmio, no clássico de primeira divisão, sendo jogado na segunda divisão. O
O Vasco ontem não fez uma boa partida. Quem acompanhou ontem o pós-jogo aqui do canal Atenção Vascaínos viu que foi unânime. O time não consegue convencer. Venceu seu segundo jogo jogando em casa, como fizera com a Ponte Preta, mas o torcedor não ficou feliz. Mas Zé Ricardo, é claro, tem as suas explicações. Coloca claramente que o jogo foi guindado em relação a uma estratégia. Ele teve uma estratégia como base e guindou o time a essa estratégia, colocou o time numa altura capaz de atender essa estratégia. E olha, ele justificou a entrada do Getúlio, por exemplo, para fortalecer a bola aérea ofensiva, porque Diego Renan, o lateral esquerdo, que já jogou no Vasco inclusive, lateral esquerdo, bom ofensivamente, mas é baixo. A bola de transição para que Getúlio ganhasse, no início até começou bem, mas depois caiu muito de produção. E também a entrada do Edmar, do tão contestado Edmar. Disse Zé Ricardo na coletiva que o CSA tem um lado direito, ou tinha um lateral direito, e um atacante pelo lado direito de muita força, jogando muito ali, e que ele preferiu resguardar, porque exatamente a esquerda da defesa do Vasco iria sofrer mais. Justificativas de um técnico cada dia menos prestigiado. A direção está muito ressabiada. O presidente Jorge Salgado continua muito sólido na sua posição, mas as suas bases não estão felizes. Alguns diretores ontem comentaram rapidamente, tristes por um jogo ruim, um time que não consegue convencer o seu torcedor. Enfim, não há uma certeza de uma continuidade de um bom trabalho. Mas como é que você vai brigar com números? Por isso o contraditório. O time que é o único invicto, é quinto colocado, tem 4 empates, 2 vitórias, está ali numa posição próxima ao G4. Como contestar esses números? Na verdade, as pessoas reclamam da performance, mas vai trocar em função dos resultados que vem acontecendo? É realmente algo muito difícil. E o Zé Ricardo, muito pressionado, foi para a entrevista coletiva. E primeiro falou sobre a pressão, a importância de vencer o jogo, diante de uma pressão tão grande de um clube gigante que passa por um momento complicado, tentando voltar à Série A pelo segundo ano consecutivo, jogando a Série B. E ele sabia que a vitória seria importante. Zé Ricardo fala sobre o jogo. A gente quando perde ou quando não ganha, a gente não é o pior, e quando a gente vence não é o melhor. Acho que o que marca uma Série B, da qual eu nunca tinha disputado, estou começando a ter essa experiência, muitos dos nossos atletas também, muitos meninos, estão aprendendo dentro do processo. Agora a gente não pode querer subir na terceira, na quarta rodada, né? Altos e baixos vão acontecer, a gente está trabalhando muito, o que me dá tranquilidade e certeza que a gente tem controle daquilo que está fazendo é o dia a dia. Como eu já falei, o dia que eu percebi que isso está fora de controle, ninguém precisa falar em nenhum momento o que fazer. Eu vou detectar isso. A pressão a gente entende, é um clube imenso, gigante, qual a minha relação é muito mais do que profissional, e que eu, mais do que ninguém, quero, ao final da 38ª rodada, estar entre os 4. Mas isso é construção, não adianta. O fato da gente estar invicto até agora também não quer dizer nada, tanto que não estamos dentro do G4, se acabasse hoje a competição. Mas o mais importante é estar próximo, né? Dentro ali de uma perspectiva para que a gente possa chegar na final da competição e poder brigar pela classificação, né? Então, são jogos assim que vão dando um pouquinho mais de confiança para a equipe. Certamente os nossos meninos evoluíram muito na questão emocional nesse jogo, porque tiveram que se controlar, foi o pedido que nós fizemos durante toda a semana. E daqueles jogos que nós tivemos até agora, foram aqueles que eles ficaram dentro de uma estratégia o tempo todo. No final do primeiro tempo, quando a gente tentou sair, a gente acabou tendo os 4 contra 2, 4 contra 3 que o CSA queria, chamar a nossa equipe para o campo deles e criar um espaço entre nossa defesa e ataque. Aconteceu. E o que eu falei para eles, não adianta entrar nessa ansiedade da torcida, vamos manter o que a gente trabalhou. E a gente volta mais compactado, não demos esses espaços que demos no segundo tempo. Sabia que o Marcelo Carné, os zagueiros, o primeiro volante, o Giovani, eles tinham qualidade para sair, quebrar a nossa linha, e não adiantava marcar de qualquer maneira, senão a superioridade numérica que eles criavam lá na zona de construção ia desembocar lá na nossa zona, na zona de finalização deles.
acertamos isso, buscamos equilíbrio, como a gente sempre vem falando, e no momento bom, porque esses jogos difíceis vão ter momentos bons para o adversário e para a gente, e no nosso momento bom, acho que quando a gente já merecia fazer um gol, tivemos 2, 3 oportunidades, o Marcelo foi bem numa intervenção, tivemos uma bola chutada também do lado de fora da rede, naquele momento bom soubemos aproveitar a oportunidade que teve. Eu acho que a Série B tem muito essa característica, a gente tem visto isso nessas rodadas iniciais, mas como eu falei, tem nada, só serve para a gente ganhar confiança, um pouquinho de tranquilidade nessa folga de amanhã, voltar na semana que vem, nos preparar para pegar um jogo dificílimo também, que é uma das equipes também postulantes ao título, que é o Bahia. Ficou bastante claro, o torcedor reclamou muito pelas opções do técnico Zé Ricardo. Tanto é que quando ele coloca Figueiredo, Juninho e Palácios, o time cresce. Getúlio, Nenê e Andrei Santos saíram do time. E aí a equipe cresceu de produção. E ele fala exatamente sobre isso, sobre o que pediu no intervalo, como viu as alterações e se de alguma maneira ele admite que essas alterações foram importantes. Zé Ricardo também vai destacar a persistência do time, que buscou resultado positivo até o final. O Juninho volta de uma contusão, entra bem. O Palácio, como todo mundo sabe, está se recondicionando, cada vez um pouquinho melhor. O Figueiredo todos nós conhecemos, mas eu queria guardar ele para o segundo tempo, porque é um jogador muito potente, é um jogador que pode fazer o lado do campo perfeitamente, também pode jogar apoiando o Raniel, ajuda na bola parada. Então, um jogo pensado, como todos os jogos são, dentro de uma estratégia, tem horas que dá certo, tem horas que não dá tão certo, mas eu fiquei feliz pelo empenho, como eu falei, é uma equipe que perseverou, e mais do que nunca, foi resiliente e se concentrou exclusivamente no que tinha que fazer na partida. Um jogador chamou muita atenção. Carlito Palácios, jogador que mostrou que tem, como disse o próprio Zé Ricardo, fantasia no jogo. É aquele jogador que, de um toque, de um lance, pode decidir uma partida. É um jogador diferente. Palácios vem melhorando muito a sua condição. Foi um jogador que jogou 27 minutos, jogou quase meia hora, teve 82,4% de passes certos, enfim, fez uma boa atuação. Uma atuação que deu dinâmica ao time. E o técnico do Vasco, Zé Ricardo, comenta sobre a atuação de Carlitos Palácios. É um processo, de recondicionamento dele. Ele jogou pouco no ano passado, chegou um pouco acima do peso. O departamento, todos os funcionários do departamento lá do Centro de Treinamento Moacir Barbosa trabalham exclusivamente para os jogadores deixarem em condições melhores. É isso que a gente está fazendo, está tendo cuidado para que ele não sofra nenhuma lesão muscular, porque quando o atleta vem de sobrepeso e muito tempo inativo é normal. Hoje eu pretendia até colocá-lo um pouquinho antes, mas eu senti o Nenê bem na partida. Trabalhamos essa semana, inclusive os dois jogando lado a lado, mas entendimos que a entrada do Juninho poderia dar mais corpo no meio de campo. E quando o Andrei tomou o cartão amarelo, eu não queria ficar com os dois volantes com cartões amarelos, o Yuri já tinha tomado, decidi fazer a troca primeiro do Júnior e depois fazer a substituição em cima do Nenê. Um jogador que tem, como diz futebol italiano, ao qual eu assisto bastante, é um jogador que tem uma fantasia, ou seja, um toque diferente, pode num toque limpar a jogada, pode achar um companheiro bem, além de ser muito forte no 1 contra 1, por algumas vezes dentro da partida, nos duelos 1 contra 1 ele ganhou porque é muito forte realmente, está crescendo, mas tirar a pressão dele, porque a gente sabe que é um jogador que foi adquirido pelo Vasco, um contrato de 3 anos, já falamos sobre isso, a importância de ter um jogador assim pensando no futuro do Vasco, e não só numa temporada, e a gente quer que ele faça a transição, o condicionamento dele, e o entrosamento dele com os companheiros, com o grupo, de forma bem natural. Eu acho que hoje foi mais um passo nesse sentido. A briga é muito grande, porque o torcedor não ficou feliz. A torcida realmente reclamou, mas o elenco muito fechado. O elenco está junto. Depois do jogo, Anderson Conceição, Thiago Rodrigues e Yuri deram declarações fortes de que precisam jogar para manter o Zé Ricardo, que tem sido um treinador muito parceiro, um treinador que tem dado muito trabalho a eles, que tem feito melhor, mas que o grupo precisa corresponder. Bom,
Pelo menos nessa condição a gente não tem como achar diferente. Realmente não dá para achar diferente. O grupo abraçou a causa do técnico do Vasco, Zé Ricardo. Bom, mas a torcida, como eu disse, não gostou. Mais de 16 mil torcedores, você está vendo aí as fotos, foram até São Januário, apoiaram o time dentro do possível. No final do primeiro tempo, deram uma estrepitosa vaia e xingaram muito o técnico Zé Ricardo. Olha, no jogo mostrou-se claramente que o CSA teve momentos muito melhores do que o Vasco. Posse de bola, 48% do Vasco, 52% do CSA. O Vasco finalizou 14 vezes ao jogo, sendo que 6 finalizações no gol. Somente 6 no gol. O Vasco teve 4 escanteios. Foram 366 passes que o Vasco deu, 272 certos. O CSA deu mais passes que o Vasco, 404 contra 318 certos. Então a diferença bem grande de passes dados pelo Vasco, de passes dados pelo CSA. No entanto, na questão de destruição, de marcação, o Vasco continua melhorando realmente. Foram 22 desarmes, foram 15 cortes, 26 bolas no alto vencidas na disputa. É um time que, pelo menos, atrás, consegue se posicionar um pouquinho melhor, além de tentar brigar mais pela posse de bola. É um time mais comprometido, mas do meio para frente está muito fraco, sem condição de dominar a bola, dominar o jogo e criar oportunidades para os seus atacantes. O Vasco finaliza muito pouco. Olha, para a gente ir para o final do boletim, terça-feira voltam os treinamentos. O time volta porque o Vasco joga domingo contra o líder Bahia. Um time que tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Náutico foi o time que o Bahia venceu fora de casa. Fora de casa ele empatou com o CSA e fora de casa perdeu para o Ituano. Então tem 3 jogos fora de casa o Sport Clube Bahia. 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E agora vai ver o Tiratema domingo contra o Vasco da Gama. É um adversário difícil, é um adversário perigoso e o Vasco pode e já tem um desfalque. Bruno Nazário, que foi estranhamente expulso. Foi xingar o juiz, foi expulso sem entrar em campo. Jogador que já está fora. Zé Gabriel, Nenê e Gabriel Dias são os únicos jogadores pendurados com 2 cartões amarelos. Ontem Yuri Lara tomou cartão, Thiago Rodrigues tomou cartão, enfim, jogadores que não estavam pendurados. Quem pode estar à disposição do técnico Zé Ricardo para enfrentar o Bahia, que esteve ontem, inclusive, nos camarotes de São Januário, muito animado com a sua família, é o atacante Eric, jogador que teve uma lesão depois do jogo em Chapecó, que foi titular, já está melhor e deve estar à disposição, deve ser reforço de Zé Ricardo para o jogo de domingo contra o Bahia. Zé Santos é uma dúvida, fisicamente tá bem, mas não está treinando tão bem. Por isso, o técnico Zé Ricardo preferiu optar em não levá-lo novamente, como foi no jogo de ontem contra o CSA. A dúvida, Luiz Henrique ou Isaac, que voltaram ontem surpreendentemente. A informação que nós demos do pré-jogo ontem. Treinaram bem, fizeram um treinamento bom durante a semana. Será que vão ser mantidos? E Lucas Oliveira e Vinícius, que foram sacados, será que estão queimados definitivamente? Lucas pelo jogo contra a Tombense e Vinícius pelo jogo com a Ponte Preta? Ninguém sabe. E John Sanches, que não é nem mais relacionado, tem contrato até o final do mês de junho. Vai ficar no Vasco? Não vai ficar? Vai ter mais oportunidades? Enfim, a gente vai acompanhar essa semana de treinamentos para saber como o Vasco vai se montar. O certo é, Zé Ricardo ganhou uma sobrevida. Não se sabe se realmente até quando vai ser essa de jogar mal e vencer e ele permanecer. Até quando isso vai ocorrer? Ele se defende, que tem estudado os adversários, que tem trabalhado. Os jogadores o defendem, dizem que ele trabalha demais e que os jogadores precisam dar resultados. Será que ele vai mudar o time? Será que Figueiredo, Juninho e Palácios podem começar o jogo? E Nenê? Será que o Nenê vai sair do time? Peck fez o gol, será que Peck vai sair do time? Enfim, são dúvidas que a gente vai seguir na semana buscando explicações para trazer para você aqui do canal Atenção Vascaínos. Quero saber aqui embaixo a sua opinião. Você acha que o Vasco, mesmo jogando mal, estando em quinto,
Anima vocês ou não? Vocês não têm confiança no time? Ou a gente está sendo muito pessimista? O time pode estar jogando mal, como foi no ano passado com o Marcelo Cabo, que para muitos não deveria ter sido demitido porque estava com uma boa pontuação. O mesmo ocorre agora? É melhor vencer do que jogar bem e vencer? Claro que se jogar bem e vencer é maravilhoso, mas o mais importante é vencer? E aí, qual é a sua opinião? É isso, turma. Grande abraço para vocês, um ótimo domingo. Mais uma vez, um beijo grande a todas as mamães queridas do Brasil. Tchau, turma.